Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao presidente Frederico Hilzendegger, do IEE, pelo convite para estar aqui. Eu sei que depois de Hilzendegger é protocolar dizer, pronunciei certo, né, Fred? Agradecer a oportunidade de estar aqui no Fórum da Liberdade, onde pela primeira vez participei aos 18 anos de idade, aí, sentado como vocês estão, estive ontem aí, estive hoje também aqui sentado, mas dessa vez pela primeira vez como palestrante. Muito obrigado ao Fórum da Liberdade, porque se eu sou deputado hoje, eu devo ao Fórum da Liberdade também essa condição. O painel se chama Nas Ruas pela Liberdade, porque é isso que o povo brasileiro está fazendo desde junho de 2013. Milhões foram às ruas dizer o que pensavam, indignados. É verdade, não era pelos 20 centavos, era por muita coisa diferente. As manifestações foram desorganizadas, mas foram também pacíficas, até aparecerem os vândalos Black Blocs, que nós sabemos quem patrocinou. Havia um clima de indignação, mas não havia uma pauta. Havia uma insatisfação com todos os serviços prestados pelo Estado brasileiro. A liberdade de expressão, sobre a qual nós estamos falando aqui, estava sendo exercido na rede e nas ruas. Mas a expressão do que era a liberdade era imprecisa. Queríamos ser livres, mas nós não sabíamos exatamente do quê. A presidente da República tentou em rede nacional em 2013, vocês lembram bem, até a gramática eles querem mudar, né? É uma droga. Dar uma resposta. Convocou seus marqueteiros para fingir que entendia as ruas. Prometeu reforma política como solução universal, naquela época também. Incluiu o tema da mobilidade para satisfazer quem pedia passe livre. Tentou impor a sua pauta e a pauta do seu partido a um movimento que era espontâneo, a um movimento que era pluralista. Resultado? O resultado foi óbvio, fracassou. Era lógico que fracassaria. O povo não quer que o governo imponha a sua pauta, o povo quer de volta o poder que o PT tomou para si. Os Black Blocs, naquela época, assustaram os manifestantes, mas a indignação, ela permaneceu, ela ficou latente. E essa indignação voltou a aparecer agora, após a reeleição da Dilma, que foi assentada em uma campanha mentirosa, baixa e imoral. Logo após as eleições, o povo voltou às ruas. Não em grandes números, mas também não com timidez. Agora, em 15 de março e em 12 de abril, foi a ebulição. Estivemos nas ruas a centenas de milhares, aos milhões. Dessa vez, porém, nós fomos às ruas de forma organizada, porque agora nós temos pauta, nós temos pautas. Dessa vez, nós decidimos não voltar para nossas casas sem uma solução. Mas o que foi que nos levou às ruas? Quais são as causas de tudo isso? E quais serão os efeitos? Eu diria que há causas estruturais e há causas conjunturais. As causas estruturais decorrem da formação política do nosso país e do nosso desenho constitucional. Eu vejo ao menos duas causas estruturais principais. Não sei quem é que está cuidando do PowerPoint, mas eu queria que o meu primeiro slide aparecesse aqui na tela. A primeira causa é a estrutura da nossa separação de poderes, pois no Estado moderno, o que nós conhecemos aqui como poder executivo tem 3 funções diferentes. Como muitos sabem, morei, estudei e empreendi na Holanda. Tive a oportunidade de conhecer uma estrutura de 3 poderes bem divididos no que nós conhecemos como poder executivo. Temos uma chefia de Estado, representada na Holanda pelo monarca, mas que também é representada em outros países, pelo presidente da República, eleito pelo voto popular, é o caso da Alemanha, por exemplo, é o caso de Portugal. E o chefe de Estado, ele não representa uma ideologia, ele representa a nação como um todo, ele não é vaiado em estádio de futebol, porque ele representa o sentimento nacional.
Temos um chefe de governo, no caso aqui, Mark Rutte, um liberal, na Holanda, que sim representa uma ideologia política, porque foi ela que se consagrou em eleições parlamentares como majoritária na sociedade. E por isso, necessariamente, o governo tem ideologia, até para dar os rumos da nação. E uma administração que vocês veem aqui não é representada por pessoa nenhuma, que é independente. Uma administração em que há eficiência, a competência e a valorização do mérito. E não há interferência política, ou se há, é muito, muito pequena, quase irrelevante. Se nós fôssemos fazer o mesmo slide que eu apresentei sobre o caso holandês, ou sobre qualquer outro país parlamentarista, que é, aliás, na ciência política, todos os países parlamentaristas têm a maior taxa de sucesso democrático. Se nós fizéssemos o mesmo slide no Brasil, como será que o slide ficaria? Nesse caso, infelizmente, a chefia de Estado, a chefia do governo e a administração pública ficam nas mãos da mesma pessoa. Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, Dilma Rousseff. Poderia ser Fernando Henrique Cardoso, poderia ser qualquer outro presidente da República que nós tivemos no Brasil. Esse é o caso no Brasil. Nós temos uma divisão de poderes, um sistema que é institucionalmente falido. Temos políticos profissionais e a administração pública é política. E o governo precisa comprar todo o tempo a sua base aliada dentro do Congresso para conseguir governar. O fenômeno da multiplicação de CCs é o resultado disso e é o modo como a presidente invade o espaço da administração pública, submetendo ao interesse político do momento. É evidente que assim não é possível termos serviços públicos decentes. A segunda causa é a estrutura federativa do nosso país. O poder político verdadeiro está em Brasília, junto com a maioria do dinheiro dos nossos impostos, quando, na verdade, deveria ficar nos municípios onde nós vivemos. Qualquer solução que dependa do Estado passa por Brasília, e isso afasta o cidadão da política, desincentiva a participação. Para termos uma ideia, o nosso Estado do Rio Grande do Sul enviou para Brasília, em 2013, mais de 54 bilhões de reais e recebeu de volta apenas 12. Brasília não cabe mais nos nossos bolsos. Além disso, como os políticos são profissionais, o cidadão não vai fazer política. Política deixou de ser missão, vocação, para virar profissão. O ambiente é hostil à novidade. Os adversários estão muitas vezes, inclusive, dispostos a tudo, inclusive ao assassinato de reputações para manter seus cargos, suas boquinhas e suas posições políticas. Aliás, nesse exato momento, estou eu também sofrendo o mais grave ataque à minha reputação vindo de adversários políticos. Uma infâmia, uma baixeza, mas não passarão. Em suma, o cidadão está tão afastado da política que não vê uma solução mediada pela própria política. E, no mais das vezes, como disse Ronald Reagan, o governo não é a solução, o governo é o problema. Essas causas são estruturais, ou seja, já estavam lá no governo Itamar, no FHC, no Lula. O que mudou agora, então? Por que nós fomos às ruas apenas agora? Porque mudaram as causas conjunturais. E elas são duas. A primeira é o projeto do PT. O Partido dos Trabalhadores tem um projeto, tomar o Brasil para si. É um projeto de poder, não um projeto de governo. Isso já foi dito diversas vezes. Esse projeto está baseado na divisão da sociedade, jogando negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais, pobres contra ricos. É a renovação do pensamento de classes de Marx. Semeiam as diferenças para denunciar o ódio.
A estratégia do PT, que serve a seu projeto, é manipular a totalidade da opinião pública contra quem trabalha, contra quem emprega, contra quem acredita no esforço, no mérito, contra vocês e contra todos os brasileiros que estão pagando a conta. No plano internacional, o projeto do PT está bem claro. É a submissão completa do Brasil ao bolivarianismo e ao Foro de São Paulo. Ao financiar obras e perdoar dívidas de ditadores amigos, ou implementar programas como Mais Médicos, o PT, sem a nossa autorização e contra a nossa vontade, torna o povo brasileiro pagador de impostos cúmplice da escravidão que esses regimes cruéis impõem aos seus cidadãos. O Brasil é parte da aliança de países de esquerda para ter a hegemonia no continente. Quando foi que o PT tratou disso nas campanhas eleitorais? Nunca. Porque não é um plano de governo, é um plano de poder. A segunda causa conjuntural é o próprio governo Dilma dentro do governo do PT, do projeto do PT. Dilma é um desastre como presidente. Desculpa a falha na voz. É o suprassumo da má gestão e da incompetência de uma presidente que, quando o dólar estava a 90 centavos de real, nos idos de 95, 96, conseguiu quebrar uma loja de 1,99 aqui em Porto Alegre. Como presidente, Dilma conseguiu ressuscitar a inflação, gerou crise no setor elétrico, conseguiu aumentar o preço do combustível, quando no mundo inteiro o preço caiu, apatifou o BNDES, sem dúvida nenhuma, como ministra de Minas e Energia, e depois presidente do Conselho de Administração da Petrobras, não pode deixar de ser chamada de responsável pela crise que destruiu a maior empresa do Brasil. Dilma viu durante o seu governo ser denunciado o maior escândalo de corrupção do planeta. E se o Lula estivesse aqui, ele teria que dizer que nunca na história deste universo houve tanta corrupção. O argumento dos petistas é que nunca se prendeu tanto peixe grande. Falta dizer que a maioria foi fisgado dentro do seu próprio aquário. A união dessas causas estruturais e conjunturais causou uma explosão. O povo se jogou nas ruas, com pautas, organizados, milhões literalmente. O inimigo está bem identificado, projeto do PT e o governo Dilma. No entanto, quais são os efeitos daqui para frente? No primeiro momento, o principal efeito desses movimentos foram que os brasileiros almejam é o freio ao projeto do PT. Fora PT, foi o que se gritou nas ruas. E ecoaram os gritos na esplanada. Hoje, o PT não governa. O PMDB assumiu o país, quer queiram, quer não. Vai tocar a reforma política. Pelo menos não vai ser o PT, porque o PT propondo a reforma política é como se a reforma do sistema a reforma penal fosse proposta pelo PCC. Mas os efeitos de longo prazo são talvez mais importantes e passam por esse momento aqui. O Brasil está precisando, demandando melhores ideias, melhor governança e melhores líderes. A batalha das ideias está evoluindo. Eu disse no início que sou o resultado disso como deputado que fui eleito com uma plataforma de valores liberais. A vanguarda hoje não é esquerdista, ela é liberal. O jovem bem informado vai para a rua com adesivos menos Marx, mais Mises. Curte Hayek, não Lenin. Levanta cartaz, #Olavo tem razão. Os moderados leem Milton Friedman e os hardcore, Rothbard e Ayn Rand. Mas o próximo passo mesmo, baseado nesses valores que foram expostos nesse fórum, e que, não sei se está ligado aqui, e que depende também de vocês que estão aqui, é fazer com que mais de vocês estejam aqui, como Kim, estejam aqui em cima. Nós precisamos pensar agora no longo prazo. É difícil? É.
É difícil porque até o sistema político brasileiro, como foi dito, é muito refratário às novas ideias. Hoje mesmo, vim da Assembleia há pouco, deputado do Partido Comunista, Juliano Roskin, mencionou o teu nome e te chamou de fascista. Eu quero dizer que o Sérgio Turra, meu colega deputado, está aqui e disse na tribuna em tua defesa, até porque ficam tentando nos rotular em relação ao partido e questão do regime militar e tal, ele disse, eu tenho nojo de ditadura, mas eu tenho ainda mais nojo de ditadura comunista pelos milhões de mortos que vocês têm na conta de vocês. E é importante reconhecer isso quando há pessoas de dentro da política, como os que estavam aqui ontem, o Onix, o Caiado, o Marquesan, o Jorge Pozobon, enfim, que estão fazendo a sua parte lá dentro do parlamento. E também é importante que aqueles que estão aqui se interessem por política, concorram